Seja bem-vindo, bem-vinda ao Além do Físico. Eu sou Andressa Alves, profissional de Educação Física e mestre em Saúde. Eu sou a Caroline Marini, especialista em nutrição, e juntas trazemos semanalmente muitas informações com enfoque em saúde. Episódio 20. Conversa com a ginecologista, perguntas das nossas ouvintes. E no episódio de hoje, continuamos a conversa com a médica ginecologista e obstetra Rosaura de Oliveira Rodrigues e já vamos direto para a primeira pergunta. Nos fale um pouco sobre a menstruação e os métodos de contenção e absorção. Então, uma das coisas importantes é que menstruar é normal. É normal, não tem nenhum problema quanto a isso, né? Claro que dependendo da quantidade, do fluxo, dos dias, aí a gente pode estar frente a alguma doença, se precisar, a gente vai ter que fazer alguns exames, né, como ultrassom e tal. Mas era importante a gente entender que, claro, as mulheres estão na rua, as mulheres precisam ter segurança, então elas têm que absorver esse sangue, coletar esse sangue. Tem várias maneiras, as mais tradicionais são os absorventes, né, ou os externos, ou os íntimos, que também não tem nenhum problema, até para tirar o mito de que uma menina virgem não possa usar o absorvente interno, ela pode, com o cuidado de usar os mini, né, pequenininhos, tá? Mas isso depende muito também da apropriação do próprio corpo, né? Então, tudo que é colocado dentro da vagina, tudo, depende da pessoa se conhecer em primeiro lugar, o que eu acho excelente. A gente tem que conhecer muito bem o nosso próprio corpo. Eu, como médica, tenho que conhecer vários corpos, mas cada uma de nós tem que conhecer o seu próprio corpo. O que acontece? Quando a gente coloca um absorvente íntimo, primeiro a gente tem que colocar o dedo lá dentro, a gente tem que colocar o coletor, também temos que colocar a vagina, a gente tem que colocar a mão na nossa própria vagina, o que não tem problema, tá? Só que isso não é para todas as pessoas, né? Elas precisam se acostumar com essa ideia, né? Entender, porque isso é uma coisa nova, não existia antes, né? Então, não existindo, tudo que é novo causa estranheza. As meninas mais jovens hoje já estão bem mais descoladas, né, quanto a isso. Elas estão se tocando mais, elas estão querendo saber mais do próprio corpo, estão querendo se apropriar, né, das mudanças que o nosso corpo tem durante toda a nossa vida, principalmente as mulheres, porque a gente tem a ação hormonal direta. Então, a parte dos coletores é bem importante. Algumas mulheres têm alergias aos absorventes externos, né? Então, são boas propostas de colocar, então, internamente, que o interno, ele de algodão, ele só tem algodão, então ele não tem outros elementos, pode ser menos alérgico, e os coletores são individuais e são de silicone, e eles não vão causar, eles são hipoalérgicos, duram bastante tempo, ecologicamente é bom, o gasto também é bom, porque a gente gasta bastante absorventes, né, ao longo da nossa vida. E a parte importante é que tem que ter a higiene muito cuidada, né? Se a pessoa não tem acesso à água, né, uma água limpa, uma água que possa realmente fazer a higiene correta, não deve usar o coletor. Por quê? Porque ele tem que ser lavado periodicamente e a pessoa, né, tem que se apropriar dele. Então, era importante a gente experimentar, conhecer pelo menos, para daí ver se vale a pena experimentar. E nós não temos muito acesso direto ao coletor. Em geral, ele vem pela internet, né? Tem vários tipos também, uns mais densos, né? São mais grossinhos, outros são mais finos. Então, tudo isso também tem que ser experimentado. Não tem como a gente dizer que todos vão ser bons para todas as mulheres, né? Não existe isso. Cada mulher é uma pessoa individualmente única. Então, a gente tem que trabalhar unicamente com ela. Mas eu acho que é um bom método aí da gente conhecer, pelo menos, se apropriar e, quem sabe, mudar os nossos hábitos. Sim, são ótimas dicas. Há muitas alternativas atualmente que fogem do convencional. Vamos a mais uma pergunta, de outro ouvinte. Passei pela menopausa aos 50 anos, hoje com 63 anos ainda tenho calorões. É normal? Nunca fiz reposição hormonal. Então, agora a gente vai falar de um outro lugar, né? Da famosa menopausa, né? Vamos primeiro conceituar o que é menopausa. Menopausa é a última menstruação de uma mulher
devido à falência ovariana, falência dos ovários. Às vezes as pessoas tiraram o útero e param de menstruar, mas elas não estão na menopausa, porque os ovários continuam ainda fabricando os hormônios, tá? Então isso tem que estar bem claro. Quando que a gente sabe que está na menopausa? Quando a gente fica um ano inteiro sem estar menstruando, por volta dos 50 anos, que é uma média das mulheres brasileiras em entrar na menopausa, a gente consegue fisicamente, né, clinicamente, sem fazer nenhum exame, dizer essa pessoa está na menopausa. Existem exames hormonais para dizer isso, por exemplo, as pessoas que tiraram o útero não têm mais como saber se elas já não têm mais sangramento, né? Então a gente pode fazer. Outras ocasiões, por exemplo, que a pessoa usa pílula. Será que a gente tira a pílula, continua tomando pílula, se ela engravida com 50 anos? Então, é um problema esse momento, né, de quem não tem um outro método que não seja hormonal. Mas a gente tem como fazer testes, parar de tomar a pílula, né, por exemplo, por um período, e daí fazer os testes e saber certinho se a pessoa já está na menopausa, ela para de tomar a pílula, porque não tem mais motivo para isso. Então, sobre os sintomas, né, primeiro que a menopausa é um fato comum, é um fato normal e é bom. Por quê? Porque a gente está viva, porque a gente está bem e é fisiológico. Então, como antigamente as mulheres chegavam por volta dos 50 e elas se achavam velhas, achavam que a maternidade, porque aí elas não vão mais engravidar, acabou a função da mulher. A gente não foi feita só para ser mãe, a gente pode ser se a gente quiser, mas nós temos muitas outras contribuições e queremos muito mais do que só ser mães. Então isso é importante. O lugar cultural da menopausa antigamente era de fim de vida. Não é fim de vida. Eu vou dizer para vocês que eu tenho 53 anos e estou adorando estar na menopausa. Para mim, eu estou na metade da minha vida. Então, a gente fica por volta de 40 anos menstruando e a gente faz o quê com o resto? O resto é não estar menstruando. É isso. Se a gente encara desta forma, a gente começa a entender que é normal e é bom. Bom, quando vem os sintomas? Algumas pessoas têm sintomas que podem atrapalhar a vida, como o calorão, a insônia, porque aí a pessoa acorda a noite inteira, daí não dorme. Quem não dorme de noite, vocês sabem como é que é de manhã, a gente não rende, a gente não pensa direito, a gente não raciocina. Então, tudo isso é importante. Quando os sintomas são muito fortes e está atrapalhando a vida, a qualidade de vida da pessoa, a gente deve sim lançar mão de medicações. Existem fitoterápicos muito bons, tá? Isoflavona, simecifuga, tem várias coisas aí que se usam e que se a gente conseguir ficar pela parte fitoterápica seria legal. Algumas outras têm uma gravidade tão grande desses sintomas que não adianta, tá? Então aí a gente tem os hormônios, mas como tudo na vida, remédio tem contraindicação. Então a gente tem que ter muito cuidado com qual medicação a gente vai usar, que dose, né? Por quanto tempo. Também, em medicina, as coisas às vezes são por etapas, né? Há muito tempo atrás, ninguém usava nada, era proibido. Depois se começou a fazer testes e trabalhos onde todo mundo deveria usar o resto da vida, hormônios. Agora a gente sabe que nem uma coisa nem outra. Algumas pessoas não precisam, outras vão usar por um tempo, mas não é mais para o resto da vida. Na teoria, a gente deve usar no máximo por 10 anos. Para não acarretar um aumento do risco, principalmente do câncer de mama e de ovário. Então, a gente tem que colocar tudo na balança e individualizar. Por isso que a gente tem que trabalhar e consultar a especificidade de cada mulher, tá certo? Mas não é doença, é um fato, é bom porque a gente está viva e o corpo da gente está respondendo aquilo que ele foi feito. Os hormônios acabaram e a gente vai trabalhar de outra forma o que vem nessa próxima etapa. É certo? Tá certo. Uma ouvinte nos mandou a seguinte pergunta. Eu perdi o desejo sexual assim, da noite pro dia, e ela quer saber se tem a ver com os hormônios, estrogênio, progesterona. Ela diz que está muito difícil com o namorado e que usou desde os 48 anos somente o estradiol e hoje ela tem 56 anos. Então, agora a gente vai falar de uma outra parte, da libido. A libido é o desejo sexual, o desejo de ter relação, mas não só relação. O libido é o desejo, é o prazer, né? Então a gente tem prazer com o próprio corpo, a gente tem prazer com coisas que acontecem na nossa vida e que podem sim ligar-se à parte sexual.
É importante que a libido, aí a gente está falando mais do prazer sexual diretamente, ele tem vários fatores. Um dos fatores importantes é, primeiro, a pessoa tem que se gostar bastante, né? Estar bem consigo mesma, porque um dos desejos mais fáceis da gente perder ao longo do estresse, ao longo de uma vida difícil, né? E, por exemplo, agora nesse momento que a gente está em momento de pandemia, que as coisas estão muito incertas, uma ansiedade grande, todo mundo tem medo, né? O medo também pode ser um dos fatores importantes de diminuição da libido. Tudo que acontece na vida de uma pessoa tem a ver com a parte mental, sentimental, né? E que também pode mexer diretamente com os hormônios. O estresse também mexe com os hormônios, né? Então não é só estar na menopausa que a gente perde a libido. Tem meninas de 20 anos, 30 anos que não têm libido. E pode ser também ter algumas doenças mexendo com a parte hormonal também. Bom, então, diante desse quadro todo, a outra coisa que eu acho bem importante, a parte hormonal, claro. O estradiol e o androgênio, a gente tem testosterona, tá? Só para lembrar que não é homem só que tem testosterona, as mulheres têm um grau de testosterona, menos que os homens, mas a testosterona é a grande responsável pela libido, hormonalmente falando, né? Então, tudo isso são equilíbrios que com a menopausa podem ser afetados. No momento que a gente começa a ver que esse sintoma está sendo importante, a gente precisa conversar com a mulher e ver se é o momento de entrar com medicação. Tem géis, né, que podem ser usados de testosterona. Existem várias outras, vamos dizer assim, instrumentos para melhorar essa questão, né? Existe alimentação, existe exercício. Tem momentos ali para cada pessoa que a gente pode usar vários instrumentos. O hormônio, o remédio é um deles, mas não só. Então, acho que, de novo, né, é importante que a gente converse, que a gente veja qual é o problema individual e nunca esquecer que para a gente ter desejo com outra pessoa, aquela pessoa tem que ser também carinhosa com a gente, deve saber o que cada um gosta de ter prazer. Então as mulheres também devem saber que elas têm o direito a ter o prazer e que elas também têm o direito de que os homens saibam como elas têm prazer. E não só as mulheres para os homens. Então, tudo isso está dentro dessa questão do desejo sexual. E também fica a dica para ouvir o episódio 16 quantas vezes quiser. Nele, eu e a Carol damos dicas sobre a libido. E se você ainda não ouviu, corre lá. Tem várias dicas valiosas para todas nós em toda fase da vida. Mas a Rosaura, muito além de ter como profissão a ginecologia, é mulher, mãe, militante na política, é feminista, uma mulher que, como tantas outras, precisou e precisa superar todos os dias os obstáculos do machismo, do julgamento. O que você pode trazer às nossos ouvintes sobre as suas experiências para fortalecer ainda mais a mulher como um ser social? Então, agora eu vou falar um pouquinho do meu lugar de fala, né? Primeiro que eu acho que é bem importante a gente entender que a mulher é um ser em construção. Nós não somos iguais, mas nós temos muitas necessidades parecidas. E também sofremos violências parecidas, né? Não há nenhuma mulher que está me ouvindo agora que não tenha sofrido algum tipo de violência. Seja um olhar, seja a mão que escorregou, seja no trabalho, seja em casa que ninguém divide o trabalho com a gente. Várias são as situações, né? Às vezes é o trabalho, porque ganhamos, né? As mulheres, em geral, na mesma função, ganham 25% a menos que os homens. Então, são várias situações que a desigualdade fica premente, fica clara, né? E o que acontece? Quando a gente coloca isso para as pessoas, elas acham que não é dessa forma. Não, as mulheres sabem, todas nós. Algumas não têm consciência dessa violência, né? Que elas acham que elas merecem estar nesse lugar e que elas não foram tão boas o suficiente para ganhar que nem um homem. Não, a gente é melhor. A gente tem estudos dizendo que as mulheres estudam mais que os homens. Às vezes as mulheres ganham mais que os homens, mas a direção das casas, a ordem das casas, ainda são dos homens, mesmo que o dinheiro delas
garanta muito mais o subsídio da casa. Então a gente tem que entender o que é isso, né? Isso é um nomezinho que é difícil, mas é uma estrutura da nossa cultura que chama patriarcado. E dentro do patriarcado, o homem tem mais lugar e tem mais direitos do que as mulheres. E por isso que é tão difícil a gente conseguir, se não for na união das mulheres, os nossos direitos de fato. Entender que, por exemplo, tem mais ou menos 80 anos que as mulheres votam. As mulheres eram inaptas, segundo a Constituição, para o voto. Olhem bem, a gente não decidia até 80 anos, um pouco mais, nada sobre a situação das leis, nada sobre a situação dos direitos públicos, das políticas públicas, nada, porque não tinham mulheres dizendo o que as mulheres precisavam. Então, entender que é muito recente, que a nossa luta e é uma conquista, tudo que a gente tem é porque várias mulheres antes de nós lutaram, algumas morreram por isso. Então é importante que a gente continue nessa luta. O nome dessa luta chama feminismo. A gente não tem que ter vergonha de se chamar feminista. A feminista, ela quer a igualdade, quer a não violência, quer com que dentro de casa e fora de casa, homens e mulheres trabalhem por uma justiça social melhor, e assim a gente vai ensinar as nossas filhas, os nossos filhos, que o melhor é a gente fazer trabalho de equipe o tempo inteiro, dentro de casa e fora de casa, e com a igualdade. Nós somos tão capazes quanto os homens, portanto a gente também tem que receber esse trabalho e o salário e todo o resto relativo a isso que a gente faz muito bem. Então, mulheres, vamos nos juntar. As mulheres não são inimigas. Isso também é fácil para quem tem o poder, porque quem tem o poder não quer deixar de ter. Então, é muito mais fácil a gente dizer que as mulheres são inimigas umas das outras, que as mulheres não votam umas nas outras, porque quem que vai conseguir o melhor para si? São os homens. Se a gente se divide, quem continua no lugar de poder são os homens. Então, vamos parar com isso. Obviamente, a gente tem que pensar em todas as mulheres, de todas as etnias. Também temos que trabalhar para que as mulheres não tenham umas que ganham muito ou tenham muito mais privilégio que outra. Então, a gente tem que trabalhar para que todas consigam o seu lugar de direito. Então, é disso que a gente está falando. E feminismo que é isso. Então, não é mulher acima de homem. A gente quer igualdade. E é isso. As pessoas são diferentes, cada uma é totalmente diferente da outra, mas as necessidades são iguais e os direitos também são. Por isso que a gente está junto. E essa é a minha luta na minha vida, na profissão, na minha casa, com meus filhos e com qualquer pessoa que eu possa conversar com vocês agora. Ai, que pena que acabou! Nós ficamos muito felizes com a sua presença em nossos episódios e temos certeza que nossas ouvintes também. Quero agradecer muito, né, tá conversando aqui com vocês e principalmente pelas iniciativas aí da Andressa e da Carol, né, fundamental a gente conversar sobre essas coisas, questões de mulheres, né, que são questões de 52% da população. Somos nós, as mulheres. Então, é legal isso. Parabéns, né, pela iniciativa. Estou sempre acompanhando, né, o trabalho. E quero dizer que quem quiser ter contato comigo e tal, eu tenho pelo Facebook, né, Rosaura Rodrigues, e pelo Instagram também, Rosaura Rodrigues. Então, quem quiser, né, perguntar, deixar no chat, vale a pena, a gente pode conversar mais especificamente de cada uma. Obviamente, vocês têm o direito a ter consultas presenciais com as pessoas que vocês têm confiança, os profissionais de confiança. Portanto, essas consultas online só com esclarecimentos gerais, né? Como a gente falou aqui o tempo inteiro. Individual, a consulta aí ela tem qualidade, né? Nós não pode falar no geral que às vezes para vocês não serve aquilo. Então, consultem, sempre que precisar, estou lá à disposição. Um abraço. É fundamental que quanto mais ampliarmos as discussões e os saberes sobre o ser mulher, mais fortalecida será a nossa sociedade. Muito obrigada, Rosaura, por sua presença. Nós adoramos te ter aqui e tenho certeza que os nossos ouvintes também. Ouvintes, até o próximo episódio com muito mais conhecimento. Continue nos acompanhando pelo @soualendofísico. Até lá!
E se você é novo aqui, ouça o episódio 0 para entender a proposta desse podcast. Até mais! Tchau! Roteiro e apresentação, Andressa Alves e Caroline Marini. Trilha e edição, Rodrigo Freitas. Coordenação, Evandro Alves.